Vamos lá, irmãos. Eu tenho dois textos em Romanos capítulo 1, versículos 15, ou 16 e 17. Glória a Deus. Estamos falando de oração e vamos falar de fé, a prática da nossa fé. E vamos para o capítulo 5 de capítulo 5 de Romanos também. Vamos lá? A minha versão, irmãos, é um pouco diferente. Eu prometo aos irmãos, não sei se vocês não se confundem, às vezes quando eu leio aqui, é porque a minha versão é a King James, certo? Mas vou me organizar para trazer uma versão mais compreensível, assim, de cara, né? Mas depois a gente vê que é o mesmo sentido, tudo normalmente. Vamos lá? Porquanto não me envergonho do Evangelho. Versículo 16 de 1 aos Coríntios, ou Romanos 1, versículo 16 e 17. Versículo 16 diz assim: porquanto me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro o judeu, também o grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça de que dos princípios até o fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Convido você a abrir também em Romanos 5, irmãos amados, e é o complemento do que eu quero falar nesta noite, que começa o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 5, do verso 1 em diante, ele fala o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, veja só, ele está dizendo que o justo viverá pela fé. No versículo 5, fala do Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho, e esse Evangelho ele é de fé em fé. Diz aqui, porquanto, visto que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. A partir do momento que eu sou justificado por essa fé, por esse Evangelho, eu entendo o Evangelho, ele me faz ter paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, da qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, que aprendemos que tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Ele vai tratando adiante do capítulo e ele vai falar sobre Adão, ele vai falar como o pecado ele veio ao mundo, e no versículo 12 em diante ele fala exemplo de Cristo. Se pelo pecado de um homem o pecado causou estrago e está causando como causa ainda, e eles muito mais agora a graça, entendeu? Muito mais um justo que fez justiça, saciou a justiça de Deus para o nosso favor e nos deu a sua graça. Aí no versículo de número 20, meus irmãos, olha aí, por favor, do capítulo 5, eu acho maravilhoso esse texto, porque ele vai falar isso, veio a lei para denunciar o pecado, para pôr limite ao homem, para dizer ao homem o que era errado e o que não era. Veio dizer ao homem como é que ele devia proceder. Tinha um limite, o limite é a lei. Por isso, Paulo exatamente vai dizer que, porquanto estamos debaixo da graça, no capítulo 6, versículo 14, ele diz, porque agora estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, o pecado ele não tem mais domínio. Nós não somos mais transgressores. E o Evangelho, eu acho lindo o Evangelho, é isso, eu não abro mão desta confiança que eu tenho. O Evangelho, ele traz a nós uma confiança justamente de estabilidade. E ele diz aqui no versículo de número 20, ele vai dizer, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado ou a morte, assim também reine a graça pela justiça, para dar vida eterna
por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o objetivo desta palavra? Meus amados irmãos, eu gostaria de falar deste poder do Evangelho, que a primeira transformação que o Evangelho ele vai causa é dentro da gente, é a principal mudança. Porque não adianta. O Evangelho não adianta o Evangelho ele causar uma transformação na nossa casca ou nos fazer ter performance, né? Performance. Mas o Evangelho ele trabalha justamente a mudança interior. Essa mudança vem de dentro para fora. Jesus explica que se nós cremos, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do nosso interior. E não somente isso, irmãos, mas este Evangelho, ele dá tanta alegria, ele dá tanta segurança a gente. E o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, ele está em Corinto, no ano de número 57, por aí, escrevendo essa carta aos amados irmãos de Corinto, que é ignorada, não se sabe ao certo de onde surgiram esses irmãos de Corinto, mas com certeza os que estavam lá em Pentecostes, os estudiosos afirmam isso, muitos estavam lá e trouxeram a nova do Evangelho para a capital do mundo, que era Roma, nesta época. E Paulo, escrevendo a esses irmãos que estavam inseridos num ambiente hostil, totalmente depravado, tudo sorte de coisas, de ideologias, de pensamentos, de adoração a ídolos, de adoração a autoridades. Paulo escreve e diz, começa dizendo, olha, porquanto não me envergonho do Evangelho. E ele diz, por que não se envergonha do Evangelho? Ele diz, porque o Evangelho é poder de Deus. Onde o Evangelho entra, meus irmãos, ninguém consegue ser a mesma pessoa. Nós é aquilo que Paulo fala. Quem está em Cristo é uma nova pessoa, nova criatura. As coisas velhas são passadas, tudo, absolutamente tudo. Não é 5%, não é 6%. Não é porque alguém esteja vigiando. Eu conversando com um irmão amado, e ele disse que tem que estar numa igreja que o povo tem que estar vigiando ele. Disse, então não dá certo, não dá certo. Isso não é evangelho, isso não é evangelho, isso é legalismo. Você está servindo a homens, não está servindo a Deus. Mas quando se serve a Deus, tem aquele mesmo princípio de José. Não importa onde você esteja, não importa a distância que você esteja, do alcance dos olhares das pessoas, mas você tem o temor de Deus. O temor de Deus está dentro do seu coração. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro judeu, também o grego. E ele continua falando do Evangelho no versículo 17. Assim que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, deste Evangelho que nos alcançou. A justiça de Deus, ela mostra a nossa depravação, como ele estava mostrando também a depravação. Logo depois, irmãos, Paulo escreve esses dois versículos, porque logo a mais adiante ele vai tratar e vai mostrar em que grau eles estavam inseridos, aqueles irmãos. Estão inseridos num ambiente tão hostil, que ele vai dizendo que há uma depravação muito grande, que o homem agora deixou o uso natural da mulher e agora se inflamou com outro homem, ou a mulher, vice-versa. Vemos também que ele fala sobre adoração a ídolos, sobre depravação total dos homens. Mas ele diz que esse evangelho ele teve a capacidade de transformar o homem. E ele diz que ele se revela de fé em fé. Por que de fé em fé? Porque, irmãos, a nossa fé é para ser praticada, é para ser exercida. A nossa fé não é para se colocar no instante. Deus não nos deu uma fé, né, para fazer. Eu acho interessante que Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse, agora chegou a hora de vocês colocarem em prática a salvação de vocês. Né? Colocarem em prática o que vocês aprenderam, que tem norteado a vida de vocês. Este evangelho, irmãos, ele tem a capacidade de nos nortear. E se nós esquecermos disso, dessa segurança que o evangelho causa, desse poder que o evangelho causa, irmãos, nós vamos pensar que o evangelho falhou. Alguém chegou para mim, uma certa feita, eu auxiliei uma pessoa, muitos, de vastas formas, você possa pensar. E nós estivemos ali como igreja, e eu como pastor auxiliando aquela pessoa, dando suporte àquela pessoa, tentando o bem daquela pessoa, e uma pessoa chegou para mim porque essa pessoa não correspondeu nem ao que o evangelho é, porque ela
No caso, ela tinha uma performance, mas ela não tinha o caráter cristocêntrico, ela tinha uma casca, ela tinha só aquela aparência. E aí o que acontece? Clódia, ela mostra, não tem condição de você esconder algo que está dentro de você, não é verdade? Porque quando diz lá em Romanos também, capítulo de número 10, diz assim, porque a palavra está perto da tua boca e no teu coração, está dentro de você essa palavra. Ela está dentro, irmãos, ela traz para o seu interior, ela se revela nos seus lábios, nas suas atitudes, no seu jeito de ver a vida, no seu jeito de tratar pessoas, no seu jeito de se comportar, de se portar, de tratar, de viver, no seu jeito de se consagrar, é mostrado dia após dia essa palavra que está na sua boca, no seu coração. Este poder se revela de fé em fé. O evangelho ele se revela não só com palavras, mas o poder transformador do evangelho. E o que é maravilhoso, irmãos amados, aqui nos textos que nós vimos aqui, vamos ver aqui na frente, é sobre essa irmã, e alguém chegou para mim, porque ela não correspondeu, ela não teve nenhum procedimento, um comportamento de um cristão. Então, esse irmão chegou e disse, olha, pastor, ela lhe enganou. Eu disse, não, ela não me enganou, ela se enganou. Mas por quê? Porque, minha irmã, eu sou um pregador do evangelho. Eu tenho que crer que este evangelho é poder de Deus, que esse evangelho transforma, que esse evangelho, irmãos, ele redime, que esse evangelho, ele muda de dentro para fora e muda tudo ao nosso redor. As pessoas precisam e vão notar a mudança e principalmente a segurança que este evangelho causa. E a segurança que eu falo não é a segurança de soberba, querendo tratar as pessoas para serem menores que você, de jeito nenhum, mas é na questão do serviço, de se dispor, de estar disposto a interceder, a ir buscar, a se preocupar, a ligar, a enviar um louvor, dar uma palavra, de procurar pessoalmente pessoas, dizer que Jesus transforma, que Jesus se preocupa. Então, quando aquela pessoa disse a mim, disse, você foi enganado. Eu disse, não fui enganado, porque eu tenho que crer na mensagem que eu preguei. Se essa pessoa não soube reconhecer, se não houve transformação nessa pessoa, simplesmente quem perdeu foi ela. Quem perdeu foi essa pessoa. Não, o evangelho não perde, irmãos. O evangelho, nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. E é por isso que eu gostaria de trazer essa palavra. Nós estamos vivendo um ambiente muito hostil, muito hostil. Nós vemos irmãos, se preocupando muito mais de eu recebo muito, não é pouco, não. Fake news, pessoas preocupadas sobre o cotidiano, pessoas que estão alheias, estão aí, outros falam tanto da vinda de Jesus, olha, vamos parar o evangelho, eu tenho citado muito isso, pronto, tenho andado, tem parado, e eu acho lindo quando Paulo fala sobre o pecado de Adão e a graça revelada através do sacrifício justo do Messias, o Messias, Jesus, no singular, o Messias, o enviado, aquele que veio com esse propósito para desfazer as obras do diabo, que veio trazer esse evangelho que é poder de Deus para transformar todo eu e você que cremos nesse evangelho, que dá sustentação em meio às tribulações. Paulo escreve no capítulo 5, diz que uma coisa vai gerar outra. Olha, irmãos, o evangelho, ele acrescenta, o evangelho não diminui. O evangelho acrescenta para a vida eterna, ele acrescenta para conteúdo nosso, e principalmente para nós termos substância espiritual, para termos, irmãos, músculos espirituais. É isso porque Paulo vai falando aqui, ele vai tratando do capítulo 5 já, e ele vai continuando falando da fé praticada. E ele vai dizendo que a fé, ela faz assim, ela gera perseverança, ela gera essa esperança, ela vai gerar um caráter, ela vai gerar um desejo ardente de perseverar no que Jesus fez, dentro da gente, e nós compreendemos muito bem isso, que ele tratou com o homem interior, meu e seu, com a pessoa interior. Ele resolveu aquilo que ninguém podia resolver, nossos dilemas, nossas interrogações, nossos questionamentos, nossas sedes.
e principalmente o nosso prazer. Nosso prazer agora nós entendemos, segundo a palavra desse evangelho, que é poder de Deus, que se revelou a nós. E a lei do Senhor ela é perfeita, refrigera a alma. A palavra, o evangelho, ele refrigera a alma, ele dá consolo, ele faz com que nós possamos ter segurança. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 5, ele diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, para fazer, olha, isso aqui é errado, isso aqui não deve ser feito. Mas ele continua dizendo agora, mas aonde abundou o pecado, aonde foi mostrado o erro, muito mais foi dado, foi revelado a nós, a mim e a você, a graça de Deus no Evangelho, na pessoa de Cristo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha, irmão, nós temos que mostrar às pessoas o pecado, mas principalmente nós devemos mostrar o que as pessoas estão perdendo por não terem um compromisso, uma intimidade com o Senhor. O que elas estão perdendo? Eu me lembro quando eu era muito novo, hoje em dia está na moda você ser crente, né? Como é que o pessoal é o gospel, né? O gospel, o crente. E o que eu acho interessante, pessoas falando isso aí, sobre o gospel, o crente, e alguém chegou e um rapaz chegou bem novinho, na minha época muito difícil, na minha cidade tinha poucos evangélicos, eu com 16, 17 anos, e alguém disse a mim, você não sabe o que você está perdendo. Falando de festas, de noitadas e tudo mais. E eu disse, eu sei. Por quê? Porque eu já estive lá. Agora, você não sabe o que você está perdendo. Não é porque a alegria, essa alegria que você conhece, uma alegria que é passageira, uma alegria que vem e vai, e ela é movida por álcool, é movida por amizades falsas, mas a alegria que o Evangelho proporciona, a alegria que o Evangelho dá a cada um que entende, compreende, que aceita Jesus como Salvador, é uma alegria perene. Nós acabamos de cantar, não consentir, não permitir que qualquer dor ou tristeza venha apagar seu amor. É por isso que a palavra nos chama, dizendo que é para nós olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Tendo essa convicção que aonde o pecado abunda, irmãos, superabunda a graça. Aonde o pecado é revelado muito mais ainda a saída, o escape, a libertação de cadeias que o pecado causa. Ele está dizendo claramente aqui no versículo 24, para que assim como o pecado reinou no mundo e a morte, assim também reine a graça pela justiça para dar vida eterna por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é poder de Deus para salvar. Esse Evangelho nós temos que proclamar com firmeza, com gratidão em nossos corações. Esse Evangelho que nos salvou, que mudou o nosso jeito de ser, mudou o nosso gosto, mudou o nosso olhar, mudou as nossas perspectivas de futuro. Aleluia. O irmão chegou e disse, veja o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Não. Eu olho e eu vejo que disse Pedro diz, nós, segundo a sua promessa, nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde habita a verdadeira justiça, meus irmãos. Aleluia! E a justiça de Deus se revela no Evangelho, e ela é de fé em fé, provando sempre o que é agradável a Deus, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, mas olhando para frente, marchai. Diga, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche, vá em frente. Deus está mandando a sua igreja marchar, e marchar com essa confiança no Evangelho. Não importa a hostilidade, ninguém pode parar este Evangelho, irmão. Eu estive pregando aqui, estive pregando outro dia sobre o reino que nós fazemos parte. Nós fazemos parte de um reino invisível. E Jesus disse que esse Evangelho, que esse reino está dentro de nós. Ele não pode ser destruído. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vem discorrendo sobre a fé, a justiça,
pecado, o que houve com Adão e o que Jesus, a obra de Jesus fez através do Evangelho. E ele diz, olha, onde abundou o pecado, superabundou, extrapolou muito mais ainda. Se o pecado é mostrado, irmãos, é muito mais ainda a saída do pecado das garras do diabo. É este Evangelho que transformou a minha vida e vai continuar transformando. E eu gostaria de dizer a você, coragem, proclamem, falem, digam, dissertem, escrevam, mandem versículos, porque a nossa parte é o seguinte, eu acho interessante Marcos Lucas diz sobre oração, acho interessante, não tira o desejo de orar, gente, o poder não está em quem ora, mas está em quem responde a súplica, a oração, glória a Deus por isso. Esse evangelho que vai mudando, e Paulo tem essa concepção, tem essa consciência, porque ele viu isso nele, a transformação nele. Este evangelho, quando ele transforma a nossa vida, ele vai transformando tudo ao nosso redor. Aleluia! Este evangelho que superabunda, não importa onde nós possamos estar inseridos. É isso que Paulo está dizendo aqui aos irmãos que precisavam desta palavra de esperança, porque o ambiente era muito hostil, irmãos. Estamos falando aqui da maior cidade do mundo na época, cidade essa que só foi alcançada em número de população 1000 anos depois por Londres. Estamos falando, olha, de pessoas de todos os lugares, de todo tipo de credo, pessoas de todo tipo de costume, de ritos, e ele está dizendo claramente, olha, tem pecado sim, tem bruxaria, tem bagaceira, você pode ter todo tipo de oferta, mas onde isso aqui abundou, cresceu, olha, o evangelho passou por cima, irmãos, porque onde o evangelho entra, ele liberta, o evangelho quebra, o evangelho desmiuça, por isso que a palavra de Jesus, a sua palavra diz claramente que a palavra de Deus é martelo que desmiuça a penha. Ninguém suporta este poder deste evangelho. E é por isso que Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para salvar o que crê. E ele salvou a mim e a você. E hoje estamos aqui, irmãos, debaixo dessa graça, debaixo de obediência, servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade, bem sabedores do nosso papel. E que papel é esse, pastor? O papel é simples, é viver de fé em fé, de glória em glória, provando sempre o que é agradável a Deus, provando sempre isto no nosso coração. Está difícil, está difícil, está difícil, irmãos. As adversidades, elas se levantam justamente para revelar o poder de Deus, para revelar o cuidado de Deus sobre nós. É ou não é? Hein? Ou não é? Eu estou dizendo algo absurdo? As adversidades servem para isso. Eu digo sempre que as provas servem para legitimar vitórias. Legitimar vitórias. É o que o Paulo está dizendo aqui aos irmãos da Corinto. Irmãos, esse evangelho que é poder de Deus se revela de fé em fé. Esse evangelho que superabunda. Ele superabunda. É onde abunda, ele está vai por cima, não tem como deter, não tem como parar. Este evangelho que está dentro, que te alcançou, vai alcançar tanta gente que você nem sonha, nem pensa. É por isso que eu amo este evangelho, ele está além, por isso que Paulo diz assim, na compreensão de Paulo, diz assim, Deus faz infinitamente mais, muito além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder, este poder que está em nós. Meus irmãos, é aqui que ele está dizendo, ele usa agora infinitamente mais, ele vai dizer aqui, ele superabunda, abundou o pecado, superabunda, ele passa por cima. Eu gostaria de dizer a meus amados irmãos, é sempre um prazer estar com vocês. E o desafio do evangelho é este evangelho que salva o judeu, né, o religioso, mas ele também ele salva o grego, aí você vai entender o grego, porque o grego é cheio de crendice, cheio de Deus, idólatra. Ele salva, primeiro o judeu também vai alcançar o grego, aquele que está perdido em idolatrias, aquele que está perdido em crendices. Este evangelho ele salva, ele muda a nossa vida por completo. Ele faz bem. Billy Graham dizia uma coisa interessante,
Mesmo que não existisse céu nem inferno, eu ainda seria um crente, porque faz bem para a sociedade, faz bem para a nossa família, faz bem para todo mundo. Este evangelho, irmãos, este evangelho é o poder de Deus, que superabunda, que quando você prega, né? E Paulo diz assim, olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala assim, olha, que o evangelho seja pregado por boa fama, por má fama, por vanglória, por torpe ganância, por vil concupiscência, mas que ele seja pregado. Não importa, pregue. Mas não estou dizendo assim para você pregar dessa forma. Mas nós temos visto aí gente pregando o evangelho de todo jeito. Gente que vai pregar o evangelho e infelizmente vai se perder. Segundo está dizendo lá em Mateus, capítulo 7, vai se perder. Mas o evangelho não está preso. O evangelho alcança o objetivo que ele foi pregado. Eu quero louvar a Deus por a vida de cada um que está aqui conosco. Coragem, meus irmãos. Não desanime, não consinta que dor, tristeza, apague esse amor, porque nada pode deter esse evangelho. Esse evangelho está dentro de você. Ele salvou a sua vida, ele mudou a sua vida e ele é âncora. O que disse Paulo aqui no capítulo 5, versículo 21. Ele termina as suas palavras no capítulo 21, dizendo, para que e assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha que Paulo vai falar sobre justiça. Justiça. Lá no capítulo 1, os versículos 16, ele vai falar sobre justiça. Aqui ele fala também sobre esta questão da justiça. Nós somos feitos justiça de Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Que este evangelho foi revelado de fé em fé. Esta fé está dentro de você. Você vai entender isso aí, porque foi escrito, né? Foi dado a Abacuque, quando Abacuque estava vendo a corrupção lá em Babilônia, e Deus disse, se tardar espero, certamente virá e não tardará, mas ele disse assim, eis o ímpio, a sua alma não é reta nele. Mas nós estamos aí para olhar para o ímpio, nem sei que foi o exemplo do ímpio. Está dizendo aqui, abundando, né? Superabunda, abundou o ímpio. Aí diz assim, mas o justo, ele viverá pela sua fé. Superabunda. Vive direcionado, guardado, protegido, assegurado pela sua fé. Que Deus continue nos abençoando. Que você tenha mais desejo de orar, de buscar o Senhor. Não desanime. Vá em frente. Eu estou falando, eu sou um ser humano igual a você, sou um crente igual a você, que tem problemas, tem dificuldades, tem defeitos e tem investido. E nós temos que pregar, viver o que nós pregamos. Eu prego o que eu vivo. Isso é muito sério, né? Eu não gosto de performance. Alguém chegou um dia com o irmão e disse assim, toda igreja, toda a nossa vida tem bastidores e palco. Aí o irmão disse, de jeito nenhum. No evangelho não há lugar para bastidores. Não há lugar, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas diante daquele que iremos prestar contas. Diz claramente lá em Hebreus, versículo de número 16, assim, 5:16, diz claramente que, eu acho maravilhoso, Hebreus 4:16, assim, sobre a fé, e diz assim, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, e a prova de coisas que não se vê, mas não é isso, perdão, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, se vai até o ponto de alma e espírito, juntas e medulas, e ter essa capacidade de discernir os pensamentos e propósitos do coração. No outro versículo diz assim, e todas as coisas estão nuas diante daquele que iremos prestar contas. Então não há lugar para performance, tem lugar para caráter. Quem está em Cristo, nova criatura é. O ímpio, a sua alma não é reta, ele tem a performance, mas você tem a fé. Você tem a fé que molda o homem e ela transforma um caráter de justiça diante de Deus. Um abraço fraterno, minha gratidão a Deus por esta oportunidade, que Deus continue edificando e conservando nossas vidas com essa convicção que o Evangelho
é o poder de Deus. Esse poder de Deus que superabunda qualquer dificuldade que venha contra nós. Nós não podemos parar e não vai ser parado do Evangelho. Um abraço e a paz do Senhor.